Bom, Marco Viniciano compartilha um link, do qual um certo líder religioso diz o seguinte: assim, não existe cristão sem igreja, diz Papa Francisco. O líder da Igreja Católica afirmou que é impossível entender Jesus sozinho. Bom, gente, sempre nós estamos aqui trazendo um comentário, Evandro Lourenço, entre amigos, Evandro Lourenço, conhecido como Gente Nossa, né? Esses comentários que nós trazemos são comentários para autorreflexão. Eu vejo que Jesus é um ser que não está preocupado da forma que o religioso ou os religiosos interprete ele. Jesus sempre esteve preocupado, sim, da forma que o evangelho tinha que ser pregado e apregoado. O evangelho é poder de Deus revelado a nós. Então Jesus não estava preocupado com a interpretação do religioso. Ele estava preocupado com a interpretação que tinha que ser passada para a sociedade, para os povoados. Porque muitos religiosos sempre utilizaram-se dos seus conhecimentos, muitos políticos sempre se utilizaram dos seus conhecimentos para manipular a sociedade. Não é que eu quero afirmar que todos os políticos ou todos os religiosos são corruptos, ou são sujos, são mentirosos, ou são falsos. Mas Jesus, muitas das vezes, em muitos discursos, em muitos sermões, em muitas argumentações, Jesus sempre ele citava muito assuntos que muitas das vezes os religiosos não entendiam nada. Porque a preocupação de Jesus não era que os religiosos entendessem o comentário, porque os religiosos utilizavam-se dos comentários, dos assuntos de Jesus, simplesmente para querer manipular a fé cristã, ou manipular a forma do evangelho que estava sendo apregoado e pregado por Cristo Jesus. E então os religiosos não queriam passar a verdade para a sociedade de sua época, na época de Cristo. Então Jesus, ele nunca se preocupou com os religiosos no sentido de mostrar o evangelho para quem não queriam a verdade, para quem não queria viver a verdade. Mas Jesus estava preocupado em mostrar o evangelho para a sociedade, a parte da sociedade que queria a verdade, viver a verdade, ter um encontro com a verdadeira palavra genuína do evangelho de Cristo, que ele apregoava. O próprio Cristo queria mostrar um evangelho qual até então não era vivido pela sociedade. Ou seja, Cristo, ele foi exemplo de liderança, foi exemplo de líder. E no mesmo instante, ele apregoava que o reino dele não era aqui, nesse mundo aqui. Então, muitos líderes tentaram e tentam até hoje querer manipular o que Cristo passava, o que Cristo transmitia, mas simplesmente o evangelho é poder de Deus, revelado aos homens através de Cristo. O evangelho de Cristo afirma que é o poder de Deus revelado aos homens através de Cristo. Ou seja, amarás seu próximo, já falei outras vezes isso, né? Amarás o seu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. E aí? É difícil, né? Não? Para você é fácil? Então tá. Então tenta viver isso. Quando você começar a aprender que você vai ter que amar, honrar o seu próximo, compartilhar os seus bens, sua riqueza com o seu próximo, você ser um humano mais humano, um ser mais espiritual do que apenas ser um ser religioso, isso cria muito conflito. E naquela época Cristo mostrava certas questões e certas visões e certas verdades. Então, eu posso afirmar hoje aqui para vocês, não basta querer saber da palavra. É importante querermos viver a palavra de Deus e aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Não basta ter uma religião. Ou não basta, que nem já foi citado aqui, o líder da Igreja Católica afirma que é impossível entender Jesus sozinho. Jesus não quer ser entendido sozinho. Jesus, ele não quer ser aquele ser que as pessoas botem na cabeça porque botou na cabeça a mensagem dele. Jesus quer ser um ser do qual, no caso, que com o mover do Espírito Santo está no ser que aceita ele como o único suficiente Salvador, esse ser passa a compreender e entender o querer dele, porque o próprio Espírito começa a revelar. Então, você não precisa de estar preso a ideologias religiosas. Você pode estar na religião ou fora da religião, mas se você tem um encontro com Cristo Jesus, se você aceita Ele como o único suficiente Salvador, você passa sim a entender o que Deus quer revelar a você através do Espírito Santo. Quando você, com muita humildade, você pede o Espírito Santo para Ele
revelar a você aquilo que ainda você não entendeu. Não é de uma forma religiosa, porque muitos religiosos utilizaram-se das religiões e do sistema para poder manipular a sociedade, como até hoje muitos, não afirmando que é A ou B, mas até hoje muitos utilizam disso. O que nós queremos é que onde você esteja, ou no sistema religioso, ou fora do sistema religioso, você queira deixar o Espírito Santo revelar a você Jesus. Então, na verdade, eu não dependo de um ser religioso do meu lado me orientando para entender Jesus quando eu quero entender. Você precisa querer entender. Muitas das coisas que Jesus falava, ele falava até em parábola, até para que os religiosos da época queriam utilizar-se do conhecimento para depois atacar o próprio Cristo, ou o próprio Senhor Jesus, não entender nada do que ele estava falando, para assim ele poder revelar aos seus discípulos, para que os seus discípulos revelassem àqueles que precisassem do conhecimento, que queriam o verdadeiro conhecimento. Então, que fiquemos atentos ao que se dizem e ao que se falam. Evandro Lourenço, eu mesmo, Evandro Lourenço, entre amigos, sempre trazendo uma nova dica, uma nova informação nesse momento, no nosso canal também, do nosso espaço no YouTube. Obrigado, minha gente, tamo junto, tamo junto. É gente nossa, Evandro Lourenço.